Então vamos construir o nosso código. O bloquito on collision com outro objeto. Qual é o objeto? O inimigo. Aqui a gente vai ter que colocar uma condição, então. Não pode colocar a ação direto, tem que colocar uma condição. Ele está aqui, ó, marcado, ó, tem que estar marcado, não assim, ó, tem que ser todo marcado. Clica com o botão direito, Add, subevento aqui, ó, subevento, tá? Bloquito, nós vamos comparar a posição Y do bloquito com a do inimigo. Então é compare Y, olha lá, ó, compare Y, lembra, né? Compare Y. Se o Y do bloquito ele for menor, inimigo.y, ó, eu vou repetir, tá? Vou repetir aqui, ó. Marca aqui, clica com o botão direito, subevento. A gente vai fazer assim, ó. Se o bloquito, a gente vai comparar a posição Y dele. A posição dele tem que ser menor que o inimigo.y. Pronto. Se essa condição aqui for verdadeira, se o y do bloquito for menor do que o inimigo, o que vai acontecer? O inimigo vai destruir. Adicionar um valor, ó, system add to inimigos mortos. Ele vai somar 1, ó. Já está, ó, inimigos mortos, a variável global, e vai somar 1. Ou seja, para cada inimigo do jogo, para esse jogo a gente vai ter um inimigo só. Mas vamos supor que tivesse uns 10, 20, 30 inimigos. Para cada inimigo que ele matar, ele vai somar 1 na variável inimigo mortos. É muito comum nesses jogos de plataforma, que o herói pula na cabeça do inimigo e mata o inimigo. É muito comum que a hora que ele mata o inimigo, ele pula em cima e mata o inimigo, ele dá um pulinho para cima. Então a gente vai simular, a gente vai colocar aqui uma ação para que ele dê esse pulinho depois que ele mata o inimigo. Add Action, a gente vai clicar no herói aqui, no bloquito. O comando que dá esse pulo é um set vector y. Lembra que y é para cima é negativo e para baixo é positivo. Então ele vai dar um pulinho, vamos tentar aqui menos 500 pixels. E aí a gente testa para ver se esse pulo está muito pequeno ou muito curto. Ok? Bem, então aqui, quando ele colidir com o inimigo, se o y do bloquito for menor que o y do inimigo, vai acontecer isso daqui, ó, ok? Ele vai matar o inimigo, ou seja, se ele estiver acima do inimigo, ele mata o inimigo. Aí nós vamos clicar aqui, ó, não aqui, mas bem no comecinho para pintar tudo de amarelo. E aí a gente vai colocar uma condição. Se isso aqui não acontecer, ó, add, se não, é o else aqui, ó, se não. Ou seja, se ele não estiver, se o y do bloquito não for menor que o y do inimigo, ou seja, se ele for igual, né? Se ele estiver na mesma linha ou abaixo do inimigo, mas o nosso jogo ele nunca vai estar abaixo, ele vai estar na mesma linha. Se ele estiver na mesma linha, o que vai acontecer? Ele vai tirar uma vida do bloquito, né? Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, subtract from da variável vidas 1 ponto. Então ele vai subtrair uma vida aqui. Vamos imaginar aqui que o bloquito colide com o inimigo. Quando ele colide com o inimigo, ele vai ficar piscando um tempinho. Aí quando ele terminar de piscar, aí se ele colidir de novo, ele perde uma segunda vida. Porque senão o que vai acontecer? Ele colide uma vez, perde uma vida, e se a gente não colocar no código para esperar 1 ou 2 segundos, ele vai ficar perdendo tudo de repente, né? Então, para que ele pisque
a gente vai adicionar um behavior aqui para ele. Mais um. O nome do behavior é flashing. Ó, adicionar flash. Vamos voltar no código. Fecha aqui a janela de behaviors, né? Então aqui, se ele não estiver acima do inimigo, né? Ele vai perder uma vida. O bloquito vai piscar aqui, ó. A gente coloca o flash. Aqui é só dar done, vai piscar. Vai esperar. Wait, system, wait, 1 segundo. 1 segundo é tempo aqui para ele não perder outra vida de repente aqui. Para dar um tempinho, ok? Detalhe aqui, ó, detalhe. Isso tudo vai acontecer, ele vai perder uma vida quando ele não estiver piscando, ok? Quando ele colidir, o que vai acontecer? Ele vai perder uma vida, ele vai começar a piscar e vai esperar. Tá? Então, todo esse bloco de código aqui, ele vai acontecer se o bloquito não estiver piscando. Então, a gente coloca uma condição aqui, ó, add condition, bloquito is flashing. Ó. Aí, a gente marca aqui, clica com o botão direito, inverte. Ó, clica aqui, ó, marca esse bloquito piscando, inverte. Ou seja, para que ele perca uma vida, ele não pode estar piscando. Se ele estiver piscando, é aquele tempinho que você tem para sair de perto do inimigo. Aí ele vai parar de piscar e se ele colidir de novo, ele vai perder outra vida. Ok? Detalhe também. Nós vamos ter que colocar mais uma condição aqui. Para que isso ocorra, ele tem que estar vivo. Tá? Porque se ele estiver morto, ele não vai poder perder vida, ele já perdeu as vidas. Então, para que isso ocorra, a gente clica aqui de novo. Clica com o botão direito, Add Condition. A gente vai comparar a variável global, vivo, aqui, ó, vivo. Vivo tem que ser igual a 0, que significa o personagem vivo, ok? Então, ou seja, ó, parece que é meio complicado, mas não é. Fazendo a primeira vez, dá para entender muito bem aqui. Ó. Quando o bloquito colidir com o inimigo, se o y do bloquito for menor que o y do inimigo, ou seja, o bloquito está em cima dele, acima dele, o inimigo vai destruir, vai somar 1 na variável de inimigos mortos e o bloquito vai dar um pulinho de 500 pixels para cima. Se isso aqui não acontecer, se ele não estiver acima do inimigo, ele estiver frente a frente com ele, na mesma linha, ele vai perder uma vida, vai começar a piscar, vai esperar 1 segundo. E para isso aqui acontecer, ele não pode estar piscando, ok? Porque assim você vai ter 1 segundo para sair de perto do inimigo e não perder outra vida em sequência. Ok? E para que isso ocorra, e ele vai perder uma vida, ele tem que ter mais que 0 vidas, ele tem que estar vivo. Então aqui essa condição, vivo igual a 0. Vamos salvar. Vamos compilar o código. Eu vou colocar o bloquito aqui em cima para ficar mais rápido o jogo. Vamos compilar e vamos testar.